Há período em nossas vidas que nós nos sentimos o pior de todas as pessoas. Há períodos que a gente não deseja estar na pele de nenhum de nós. Tem esse período ou não tem? Tem esse período. Há período que a vida está maravilhosa. Período que tudo vai bem, tudo é extraordinariamente perfeito. Normalmente, quando tudo está bem, a gente quer viver. Quando tudo está dando certo, a gente quer curtir esse momento. Enquanto isso, deixa aí no capítulo 20 do profeta maior, Jeremias, versos 14 ao 18. Tem período que, poxa, tá dando tudo certo, né? O cara é novo, jovem, gatinhas olhando para ele de todas as formas, tudo certo. O cara é adulto, e aí tudo dá certo num trabalho profissional, a profissão que ele escolheu, está dando tudo certo. Aquele período que você vai amealhando, vai somando vitórias, tudo fica palatável, tudo fica saboroso e gostoso de viver. São alguns períodos em nossas vidas, e repito, quando assim nós estamos, nós queremos curtir, a gente quer botar na rede social nos tempos de hoje, né? A gente quer que todos vejam a nossa vitória, a gente quer que todos participem conosco, porque afinal de contas, a nossa vida é tão sofrida que quando vivemos momentos assim, dois sentimentos tomam conta de nós. O primeiro, que a gente fica um pouco assustado, como quem diz, o que está por vir aí, né? Agora, por outro lado, somos tomados de um êxtase, de que tudo está bem. É muito bom viver períodos assim e receber notícias assim. Quando a gente está assim, a gente é um agente inspirador. A gente procura inspirar pessoas, a gente procura levantar pessoas. Somos uma mão amiga, somos um ombro companheiro e somos ouvidos ouvintes. Porque a gente é tomado de uma sensação de que tudo vai dar certo, porque tudo está dando certo. E a gente quer que as outras pessoas que estão vivendo esses momentos ruins também possam olhar com a expectativa que a gente está tendo hoje, já que tudo está dando certo. A vida de Jó também estava assim, né? Ele tinha tudo em casa, estava tudo bem, estava dando tudo certo. Foi o único homem que conseguiu arrancar testemunho da boca de Deus, além de Davi e Jesus. E ele, quando os amigos dele chegaram perto dele para ver aquele momento indesejado, aquele momento que nenhum de nós desejamos, o que saiu da boca de um dos amigos dele retrata perfeitamente isso que nós estamos dizendo. Ora, você aconselhava muita gente, levantava muita gente, impulsionava muita gente, você era um bunker de Deus, você era um ombro amigo, você era uma mão estendida, você era fortaleza para muita gente, você ensinava o caminho, você dizia para os desesperançados, tem esperança. Você dizia para os perdidos, tem um caminho. Você dizia para os que estavam em trevas, existe uma luz. Você dizia para os derrotados, há uma vitória. Mas agora a tua hora chegou. Chegando a tua hora, você se fadiga pelo que você está vivendo?
Isso quer dizer que a vida sempre, 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 enquanto vivemos, vai nos apresentar as suas duas faces. Por mais que você se programe, há umas 2 quintas-feiras aqui eu preguei sobre a ilusão do controle. Sabe, nós nos iludimos imaginando que as coisas estão sob nosso controle. No entanto, nós nos esquecemos que a vida tem essas duas facetas. E ela não manda por vezes anúncio antecipado para dizer que as coisas mudarão. Que a vida tem essas duas facetas, eu acho que todos nós sabemos disso. O problema é se nós sabemos lidar com essas duas faces da vida, essas duas facetas. A primeira é a ruim, aquela indesejável ou indesejada fase em que tudo está dando errado. Aquela fase que parece que tudo que coloca a mão quebra. O meu pai dizia, parece que tem uma nuvem negra sobre você, não é? A outra fase é a fase que tudo está dando certo. E para mostrar para você que a vida tem essas duas fases, e eu não quero me referir à boa, porque a boa, ninguém precisa de conselho, todo mundo a vive perfeitamente bem. Quero me referir àquela fase ruim. Essa que Jesus falou em Mateus 7, que desce chuva, sopram ventos, correm rios e combatem com ímpeto na casa. Essas fases que nos desestruturam, que fazem com que os crentes mais crentes pensem que não vai dar certo. Aí você diz, comigo não é assim, então você é diferente de Abraão. O pai da fé, no capítulo 15, estava sem nenhuma esperança. Foi necessário Deus, ainda que de forma somente audível e não visível, se apresentasse e dissesse para ele, ao seu teu escudo, teu grandíssimo galardão. E mais à frente, como Abraão precisava de uma injeção de ânimo para a vida, Deus faz vir labaredas de fogo. Deus passa pelas metades e toma conta daquele lugar com a sua presença de fogo. É isso que Deus faz quando nós estamos vivendo essas vidas, essas faces assim, ruins, em que os filhos adoecem, os amigos viram as costas, a igreja balança, a fé titubeia, o barco é chacoalhado de um lado para o outro, você apalpa e subitamente você descobre um carocinho, um tumor, né? Como um amigo meu, cheio de vida, novo, cheio de vida, e agora descobriu 2 tumores nele. Eu falei aqui, meu amigo veio de São Paulo para me ver, e a notícia que ele trouxe é que o filho dele, um tipo raro de câncer, né? Um outro, e câncer no ouvido, eu não sabia que isso existia, né? Aí, está tudo muito bem. Aí por mais que o camarada tenha, de vez em quando ele é chacoalhado por uma notícia que foge a capacidade dele resolver. Aquele controle que não passou de uma utopia, saiu da mão dele, e ele agora tem que lidar com esta realidade da vida. É possível que alguns estejam aqui assim, e quando está assim, você precisa entender que você não é diferente dos grandes ícones da Bíblia. Eu citei Abraão, mas eu quero citar o profeta Jeremias. Este aí foi um camarada que sorriu muito pouco, porque a vida lhe maltratou muito. Chegou um momento em que ele, somente pregando a palavra de Deus, diz o texto sagrado, o início desse capítulo, falando a verdade, sendo um cidadão digno,
Passur-lhe, dá-lhe um sopapo na boca dele, arrebenta os lábios dele. E ele já vinha de uma sucessão de sofrimento na vida, que levava ele por vezes a refletir sobre esse negócio de ser justo, de ser correto, de ser crente, de ser profeta, de não ter tido o direito de escolher o que quer da vida. Ele vinha há tempo refletindo sobre essa arbitrariedade divina, pois ele era filho de sacerdote, e Deus o obriga a ser profeta. Talvez seria muito mais simples para ele ser sacerdote, né? Ele sofreria menos, mas Deus quer profeta. Eu quero que você seja profeta. Antes que te formasse no ventre, te conheci, e que saísses da madre, te santifiquei, e as nações te dei por profeta. Por mais que o pai dele quisesse, trilhasse para ele um caminho, vai por aqui, Deus, na sua forma soberana e arbitrária, não se choque com esta expressão, diz: não, você não será isso. Você vai ser aquilo para o qual te chamei. De vez em quando eu me enxergo em Jeremias, quando eu percebo esse Deus arbitrário, que resolve intervir no plano de um homem, e por mais que ele arquitete, elabore, seja minucioso, Deus chega e diz: não, por aqui não, você vai por ali. Seria bom se todas as vezes que ele entrasse de forma arbitrária, nós sorríssemos brilhantemente e pudéssemos publicar na rede social. Por exemplo, Levi, filho de Alfeu, que é Mateus. Quem é que não queria ser um funcionário público federal? Hein? Funcionário do Império Romano, gozava de privilégios e as benesses mais extraordinárias em qualquer lugar do mundo. Seria como ser um funcionário norte-americano trabalhando aqui no Brasil. Quem é que não quer isso, hein? Ora, se ser um agente federal, pessoas se amontoam aí em concursos públicos para ter aquela tão sonhada estabilidade, não é? Ter aquele dinheiro certinho. Mateus, Levi, filho de Alfeu, está lá na alfândega. Marcos, Mateus e Lucas relatam isso. Colhendo imposto, só gente grande, graúda. Onde ele entrava, por um lado ele era criticado pelos religiosos, mas também, meu irmão, olha que moral, imagine, né? Aí vem Jesus, foi o chamado mais objetivo que eu percebo na Bíblia Sagrada, porque Deus não explica muita coisa para Levi, que é Mateus. Diz o texto sagrado que Jesus vai ali, com a multidão seguindo ele, ele passa, olha lá para a alfândega, um funcionário romano, sendo ele judeu, né? Colhendo impostos, hein, Vanusa? Jesus só fala o seguinte: ô Levi, filho de Alfeu, segue-me. Caramba, cara. O cara não pensa duas vezes, aquele chamado foi tão profundo que pegou ele e enfeitiçou ele. Deus me perdoe do que eu estou falando, uma palavra pagã. E não deixou ele pensar na consequência, porque pense comigo, Kézia. Estou lá no consulado americano, tirando maior onda, cidadania americana, pessoas. O Trump outro dia estava dizendo que quem quiser a cidadania americana, ele vende por cerca de 5 ou 7 milhões de dólares só para ter a cidadania. Era assim no Império Romano também, né? Ele era judeu, mas funcionário do governo romano, do imperador romano. O cara vivia bem mesmo. E não pensou, não é possível. Segue-me. E o cara vai atrás. Larga. Eu tenho para mim que ele pediu para um substituto.
E esse cara que tinha as contas todas controladas, toda direitinha, tudo certinho, a mulher, os filhos, agora vai viver, sabe por quê? Vai viver pela fé. Andando atrás de um galileu que não levava comida e nem marmita. Levava-os ao deserto e ficava dando o estudo até aquele estudo vespertino, perto da noite cair, ou o dia declinar, e ele, ninguém vai comer nada aqui não, gente, não é possível. Antigamente viam os servos, né, os funcionários, era tanto funcionário que ele não sabia nem o nome. Deus chegou e disse: Levi, filho de Alfeu, segue-me. O camarada foi puxado por uma força, sabe, um imã, que você vê que 2 versículos depois ele já estava dando um banquete para Jesus na casa dele. É a festa de despedida. Como é que é? Tem despedida de solteiro, essa é a festa de despedida de tempos bons financeiramente. Dali para lá é só tribulação. Aí o profeta Jeremias, Deus entra com a sua santa arbitrariedade e não deixa ele seguir o caminho que o próprio pai idealizou para ele, e talvez fosse o caminho mais suave, mais leve. Isso está acontecendo com alguns aqui, que se perguntam: o que eu estou fazendo nesta cidade? Eu fiquei pelo menos 5, 6 anos me perguntando isso: o que eu estou fazendo nesta cidade? Eu vim aqui para ficar somente 2 anos. 2 anos era o meu projeto, eu e Deus. Senhor, eu estou deixando minha casa, meu escritório, meu trabalho no Rio de Janeiro. Eu vou lá para começar um empreendimento e eu vou ficar 2 anos como pastor, no máximo 30 meses, preparo tudo, largo lá e volto para o Rio de Janeiro. Quero morar na Barra da Tijuca. Aí vem esse Deus e vai fechando todas as portas, queimando todos os navios para que a gente possa não voltar. Deus cessando todas as possibilidades, queimando tudo, para que você pensar em voltar, não tem caminho, não tem, está tudo fechado. Seria bom se ele fizesse isso, mas tudo desse certo em nossa vida. Seria bom se ele fizesse isso, mas a hora que a gente quisesse comer um hambúrguer, aparecesse esse hambúrguer. Seria bom se ele fizesse isso, mas a hora que a gente quisesse a cura, Deus mandasse na hora a cura. Né? Seria bom se ele fizesse isso, mas a hora que você pedisse: Senhor, muda esse marido, o marido mudar, muda essa mulher, a mulher mudar. Esposa tá dodói, Cláudia, né? 4 dias assim, e hoje antes de sair, eu vi ela deitada e falei: tá malzinha, né, minha filha? Ela: tô indo, muitas dores, eu vou orar por você. Aí bota a mão na cabeça dela, oro, vou lá para o quarto também, dobro o joelho e oro. E aí, tá melhor? Ela: não tô melhor não. Era tão bom, né, se a vida fosse assim, né? Deus ouviu a oração do pastor. Assim estava o profeta Jeremias. Parece que a vida tinha saído do controle. Repito, tinha acabado de tomar um soco na boca, um sopapo daqueles históricos. Aí chega uma hora que ele fala isso, olha só. A luta foi tão grande que ele fala isso: maldito o dia em que nasci. Não seja bendito o dia em que me deu a luz minha mãe. Você já chegou no azedume da vida que você desejou não ter nascido? Já viveu esse momento? Eu já vivi. Verso seguinte: maldito o homem que deu as novas a meu pai, dizendo: nasceu-te um filho, alegrando com isso grandemente. Seja esse homem como as cidades que o Senhor, sem ter compaixão, destruiu. Ouça ele clamor pela manhã e ao meio-dia alarido. Por que não me matou Deus no ventre materno? Porque minha mãe não foi minha sepultura? Ou não permaneceu grávida perpetuamente? Por que saí do ventre materno tão
não somente para ver trabalho e tristeza, e para que se consumam de vergonha os meus dias. Igreja, profeta Jeremias, igreja. Esse profeta aqui é você, sou eu, é cada um de nós quando passamos por esses momentos. A sensação que dá é que não foi um bom negócio ter vivido. A sensação que dá é que o melhor negócio é morrer. E aí, quando nós estamos passando por isso, veja o que ele disse. Ora, se no capítulo 1, verso 5, Deus disse, antes que te formasse no ventre te conheci, e que saísses da madre te santifiquei, e as nações te dei por profeta, como quem diz, tu és um escolhido, tu és ungido, tu és um preparado, tu és projeto meu para a terra. Ele agora diz que não é nada disso. Não é nada disso. Ele esquece que foi ungido por Deus, esquece que Deus tem chamado com ele, esquece que Deus está no controle da vida dele, esquece que Deus é Senhor dele, esquece que são fases da vida, e o desejo é morrer. Ora, aquele que Deus tem projeto na vida pode tentar morrer antes do tempo, mas não vai, porque Deus chamou para um propósito, acabou. E quando assim nós estamos, o verso 7 diz que nós começamos a ter sentimentos viscerais dentro ali da morte. E o sentimento é que Deus persuadiu o profeta, e ele ficou persuadido. Não era o que eu queria para mim. Eu fiz isso porque Deus me persuadiu. Casei com essa mulher porque Deus me obrigou. Entrei nesse trabalho porque Deus me obrigou. Estou nessa igreja porque Deus me obrigou. Estou nesta cidade porque Deus me obrigou. Estou nesta situação porque Deus me obrigou. Começamos a colocar a culpa em Deus. Até porque eu não tinha. Jeremias era um camarada de poucos amigos, né? Aí ele vem mais dizendo aí, ó. Mais forte foste do que eu e prevaleceste. Deus tem demanda comigo. Deus tem problema comigo. Como disse uma menina que eu conheço, Deus tem problema comigo. Problema. Deus tem problema comigo. Tem período que parece que Deus tem demanda com a gente. Parece que Deus está se levantando contra a gente. É uma luta descomunal. Semana passada, acho que foi domingo, eu preguei sobre Jacó lutando com o anjo e prevalecendo. Aí Jeremias diz que isso é balela, isso é conversa fiada. E Jeremias está certo, sim. Entrar em luta com Deus é o maior desperdício. Mas eu te faço a pergunta: tem período que parece que Deus é contra a gente ou não tem? Fala aí, gente. Parece que não adianta você fazer absolutamente nada, que parece que você já foi predestinado à desgraça nesse período. Pô, só sopapo, só pancada, só luta, só traição, só punhalada. E mais, sirvo de escárnio todo dia, cada um deles faz o quê? Zomba de mim. É uma sensação muito terrível. E aí, desejo de morrer, e chegando a esta conclusão, estou falando de profeta, de mulher de Deus que está aqui hoje, de gente de Deus que está aqui hoje, de filho de crente, de pastor, de gente que tem chamado. Eu tenho certeza que não somente eu tenho chamado aqui, tem gente de Deus aqui que tem chamado. E ele estava certinho com Deus, ele não estava errado não, ele estava certinho com Deus, tá? Estou falando para gente de Deus aqui. Quanto mais eu prego, mais luta vem. Quanto mais eu oro, mais batalha vem. Quanto mais eu sou santo, parece que eu sou um escárnio. Deus me persuadiu, Deus tem um problema comigo, a solução já sei qual é. Vou parar de pregar. Vou pendurar a minha harpa nos salgueiros.
Salmo 137. Né, Luiz? Eu acho que se eu parar de pregar, eu acho que a vida me dá uma folga. Preciso de umas férias. Como a irmã semana chegou para mim, olha, estou pensando seriamente que a gente não tenha mais negócio de cuidar de gente. Eu falei, já sei, você quer pescar, não é isso? Como fizeram os discípulos. Ela, não pescar, mas é pegar a Bíblia, fazer isso aqui, ó, botar lá na estante, na cristaleira, não sei nem se existe mais esse, deixar lá. O máximo que é melhor fazer é deixar aberto no Salmo 91. Vocês pensam que eu não já vivenciei isso? Alguns que me conhecem aqui sabem o quanto a minha agenda era lotada antigamente. Por semana, na semana que eu pregava 7, 8 vezes, dava aula umas 3. Que agenda lotada. Aí, quanto mais você se dedica, parece que o inferno se levanta, parece que Deus está, sabe, chutando teu calcanhar, sabe, do sítio. Diz que luta. Estou vendo aqui o pobre pastor Marcelo. Todas as vezes que tem um trabalho de jejum e oração, ele cai doente. O bichinho é muita luta mesmo, meu Deus do céu, tadinho dele. Quanto mais eu rezo, mais o quê? Mais assombração me aparece. Era vontade de pendurar, fechar. Estava refletindo sobre isso. Amanhã tinha 2 convites para pregar essa semana. Um eu não pude atender. Um era ontem, pregar ontem no Rio de Janeiro, hoje aqui, amanhã de novo no Rio de Janeiro, e voltar para cá domingo para pregar. O de amanhã, o de ontem eu falei, não quero ir. Tá bom do jeito que tá, é muita luta. Né, Valéria? É muita luta, chega, tá, deixa ali. Aí amanhã eu vou, eu já estava, amanhã eu vou, hoje eu estava pensando, refletindo nisso, meu Deus, será que vale a pena? Parece que a gente fica cutucando o inferno com vara curta, sabe? Ele vai e se levanta contra você. Dá vontade de pendurar mesmo. Como a irmã chegou e falou, depois que eu comecei a ir para a igreja, a minha vida, olha no que se transformou. Cheguei a 2 conclusões, né? A primeira, com raiva dela, que eu sou um ser que tem raiva, né? De vez em quando vem essa raiva mesmo, né? Como disse, perguntaram para a mulher do Billy Graham se ela já pensou em separar. Ela falou, não, separar não, mas matar ele, já pensei muitas vezes. Aí surge esse lado, sabe, passional, não sei se posso dizer isso, mas esse lado animalesco nosso, sabe, aquele negócio, que cometeu um crime passional, né? Mas por outro lado também, eu cheguei à conclusão de que se a pessoa não entendeu o que aconteceu na vida de muitos homens, a conclusão é essa mesmo. Né, Correria? Está aqui um amigo que é chamado Correria. Pô, tá tudo bem. Começa a servir a Deus, começa a tribulação, poxa. Deus me iludiu, tem alguma coisa contra mim, eu sirvo de escárnio para muita gente. Aí dá vontade de pendurar a chuteira. Igual eu fiz em 1992, sei lá, quando eu falei, não vou jogar mais futebol. Dá vontade de dizer, quer saber uma coisa? Eu vou ficar caminhando na praia, vou curtir a minha vida foi Ele quem me deu, a vida é minha. Vou curtir o que ainda restou do meu carro, vou curtir meu filho. Vocês pensam que eu tenho vontade de fazer isso não, gente? O cara que trabalha como eu, todos os dias, e à noite, o tempinho que eu teria para o meu filho, eu tenho que estar atendendo um, socorrendo o outro, fazendo visita aqui, visita ali. Aí minha esposa ontem falou, cara, para, pelo amor de Deus, tu vai morrer, tu não para. E eu estou olhando para o meu filho, 1 ano, 2 anos, pensei que ele tinha 3 anos, fui olhar ontem, ele tem 7. Ele chegou, e aí pai? Eu falei, quem é que está falando? Tem um homem aqui dentro de casa? Não, teu filho, que já cresceu, sabia? Teu filho cresceu. E, gente, meu filho está crescendo. Eu pedi um filho a Deus, Deus me deu um filho com 50 anos. Era hora de eu pegar o meu filho, ir lá para a Costa Azul,
sabe, mão dada com ele, botar minha sunguinha, né? Ficar lá na praia, curtindo a vida. Para que ficar esse negócio de lendo, estudando, orando de madrugada, pedindo a Deus inspiração? Para quê? Se eu estou salvo já. Dá vontade de pendurar, dá vontade de largar, dá vontade de abandonar. Aí vem o verso 9. O que aconteceu com ele? Veja o que diz o verso 9. Chega um momento que ele pensou, como muitos aqui podem estar pensando. Quando pensei, não me lembrarei dele e já não falarei no seu nome. Não vou pregar, não vou dar aula, não vou à igreja, não vou servir, não serei mais servo, vou cuidar da minha vida. Jeremias também tentou isto. Mas quem tem chamado e é escolhido de Deus, não fica sossegado se tomar uma decisão dessa. Deus me mandou aqui para dizer para você, não adianta pensar isso, porque você é escolhido de Deus. E quando ele pensou isso, sabe o que aconteceu? Veio dentro dele uma labareda de fogo. Não é azia não, é labareda de fogo. Ele disse, eu não posso me conter, sai naturalmente, porque Deus colocou a palavra dele na minha boca. Eu estou aqui para dizer para você que a tribulação vai continuar, mas em contrapartida, quando você pensar em parar, virá fogo do céu de Deus para a sua vida, para te fortalecer e te encher de Deus. O que você está precisando não é parar, você está precisando é de fogo de Deus nos seus ossos, na sua pele, na sua cabeça, nas suas entranhas. Você está precisando é de fogo de Deus em você. Então, olha o que diz ali, isso me foi no coração como o quê? Como o quê? Um fogo ardente encerrado nos meus ossos. Mateus perdeu o emprego, é claro. Jeremias não teve direito de escolher, mas também foram cheios do Espírito Santo de Deus. Coisa boa. É Deus te passando na moenda, minha irmã. É Deus te passando na moenda, meu irmão. É Deus te provando, porque Deus sabe aqueles que Ele pode provar. Deus sabe que isso é um pensamento que vem em você, mas você não consegue viver longe do altar de Deus. Você não consegue. Vocês pensam que eu não ouvi isso não? Cheguei para um amigo, fomos para o Rio de Janeiro de cá, passamos 3 dias juntos, lá pelas tantas no Rio de Janeiro. Eu falei, cara, quero viver um pouco sozinho, cara, sem ter tanto compromisso, sabe, sem ter uma agenda tão grande, sem ter que apacentar. Ele esperou eu falar, lá pelas tantas ele disse, cara, porque nós somos amigos, ele também é pastor, ele falou, você vai conseguir viver longe do altar? E ele falou isso e subiu para dormir. Ele já estava cansado, sabe, das minhas ladainhas jeremiânicas. E ele em pé, e eu falando com ele, ele falou assim, cara, olha só, você vai conseguir viver longe do altar? Se você conseguir, vai. E subiu. E me deixou até quase 4 da manhã, pensando nessa palavra dele. É verdade. É verdade. Quem é chamado não consegue viver longe do altar. É muita luta. Mas quando a gente pensa em parar, vem fogo de Deus para a gente, os ossos pegam fogo. Glória a Jesus. Você pode dar um glória a Deus aí? Fogo de Deus nas suas entranhas. E fogo de Deus nas suas entranhas. Jesus sabia que os discípulos que perderam o trabalho, deixaram as empresas, passariam por grande tribulação. E por isso que aconteceu em Atos 2. E cumprindo-se os dias de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som como de um vento veemente, impetuoso, e encheu toda
da casa em que estavam assentados, e foram vistos por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo concedia que falassem, e foram todos cheios do Espírito Santo de Deus. Aleluia! Nós estamos precisando de fogo. Estamos precisando botar fogo nos nossos sermões. Estamos precisando botar fogo nos nossos louvores. Estamos precisando botar fogo no nosso joelho. E quando a gente não bota, Deus trata de botar. Mas você não vai parar. Louvado seja o nome do Senhor. Você não vai parar. Que Deus vai te encher de fogo esta noite. Aliás, Deus está te enchendo de fogo esta noite para você não parar. Escute-me bem. Escute-me bem. As grandes máquinas normalmente têm como agente que motiva o seu trabalho a centelha de fogo. Por isso que existe uma coisa num carro chamada vela. Você liga a chave, sai aquela centelha de fogo, pega o combustível, é um conjunto de coisas, e Deus sabe que essa é a chave motora de tudo isso. Aleluia. Como disse Lutero, ou você bota fogo no teu sermão, ou então você bota teu sermão no fogo. O que você está precisando aqui não é que Deus tire passur da sua vida não, que está te esbofeteando. O que você está precisando é de fogo de Deus nas suas entranhas. É isso que você está precisando. A igreja do Nazareno está precisando é de fogo de Deus. Essa centelha do céu, que quando fomos cheios do Espírito Santo, sai de baixo, porque eu posso todas as coisas naquele que nos fortalece. Louvado seja o nome do Senhor. Receba fogo de Deus, receba fogo de Deus, receba fogo de Deus, receba fogo de Deus na sua vida. Aleluias. Está precisando de fogo nos teus ossos. O problema que você está não é osteoporose não, o problema é falta de fogo nos teus ossos. O problema não é a doença não, o problema é falta de fogo na sua vida, e você vai ver que essas coisas serão relativizadas. Louvado seja o nome do Senhor. Quem quer fogo aqui, levante a mão. Quem quer fogo aqui? Quem precisa de fogo, dá um glória a Deus aí. Quem precisa dar um glória a Deus, é isso que a gente precisa de fogo, é de fogo, fogo nos ossos. Fogo nos ossos e no coração, para segurar o que está por vir por aí. Para segurar o que está por vir por aí. Saudade daquele tempo, meu Deus. Saudade daquele tempo. Fico vendo como é que serão esses pastores que estão parando aí, tirando férias. Eu só sei o seguinte, que o meu Deus, Ele não muda. Ele não muda. Ele não muda. Ele é arbitrário quando Ele quer, porque Ele é soberano. Pois Paulo disse, quem pode resistir à sua vontade? O profeta Isaías resumiu de forma simples Deus dizendo o seguinte: não há quem possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Paulo, escrevendo aos Romanos capítulo 9, diz: quem é que pode resistir à sua vontade? Ninguém pode resistir à sua vontade. Ele é soberano. Os últimos versículos do capítulo 11 da carta aos Romanos, ele diz: porque dele, origem, por ele, intermédio, para ele, destino, são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Quando ele se apresentou, João Batista diz: o que era, o que fui e o que haverá de vir. Eu sou Jesus. Olhos como chama de fogo, pés como latão reluzente, cabelos brancos como a lã.
e uma voz como que de muitas águas. E quando ele bota a mão, a pessoa cai como morto, desmaia na hora. É muita glória. Está aqui esta noite para dizer para você que Ele não mudou. Ele é soberano, Ele é arbitrário quando Ele quer. O homem pode fazer planos, mas a resposta certa sai da boca de Deus. Não adianta tentar ir para país nenhum, se Deus não deixar, ninguém sai do lugar que está, porque Ele é soberano, Senhor de todas as coisas. Tem a vida e a morte na mão. Ele faz e desfaz. Lá onde eu morava, quando garoto, tinha um chefe da região, que a fala dele é o seguinte: se eu disser que é assim que tem que ser. E ele dominou mesmo por, 8, 10 anos, mas morreu. Eu fui ver ele, eu não acreditei que ele era uma peste, que ele era uma praga. Estava conversando um dia desses com suas duas irmãs, né? Conversando com ela, falando dele. Ele falou: eu fui vê-lo, porque ele era muito ruim. Se eu disser que é assim que tem que ser. Acabou o reinado dele. Outro menor do que ele assumiu. E também morreu. E o outro morreu. Só tem um. Só tem um, segundo o anjo revelou para Daniel. Foi tirada de uma montanha sem auxílio de mão, uma pedra. Foi lançada na estátua. E reduziu a nada a estátua, tanto o ouro, quanto a prata, quanto o bronze, quanto o ferro. Se tornou em nada. E essa pedra, diz o texto sagrado, que reinará eternamente. Aliás, já reina já, para sempre. Os reinos se desfarão. Se o bloco soviético se desfez, todos os reinos se desfarão. Mas Jesus continua reinando para sempre. Louvado seja o nome do Senhor. Não adianta tentar fugir do eterno, não adianta. Ele tem obra contigo. Não adianta pendurar chuteira. Os últimos dias estão aí e Ele quer te ver trabalhando para a sua própria salvação. Mas o joio está me destruindo, pastor. O joio está acabando comigo. Quem foi que te disse que Deus imagina de você sendo trigo, transformar joio em trigo? Não vai transformar, porque joio é joio. Deus não está tão preocupado que você transforme joio em trigo. Deus só está dizendo para você, trigo, não se transformar em joio. Não se transformar em joio. Vamos ler esse versículo para a gente cantar um hino aqui com o Eberson. Vamos ler de pé. Vou esperar você ficar de pé, você vai ler comigo. Vamos lá? Vamos ler juntos? Todos bem aí? Quem precisa do fogo de Deus, fique de pé. Vamos ler ali, todos juntos? Quando pensei, não me lembrarei dele, e já não falarei no seu nome, então isso me foi no coração como fogo ardente, encerrado nos meus ossos. Já desfaleço de sofrer e não posso mais. Não dá para parar. Não dá para parar, é daqui para frente. Avisa ao mundo aí que nós vamos voltar mais cheios de Deus do que nunca. Avisa a tua casa que você veio para cá moído, mas está saindo aqui cheio do Espírito Santo de Deus. Porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, diz o Senhor. Glória a Deus.